Olá! No vídeo passado nós discutimos o que é uma regressão linear e vimos dois exemplos de regressões lineares feitas manualmente para a gente ganhar intuição geométrica e matemática do que é o modelo ao qual a gente está tentando chegar. Agora que a gente já discutiu e já entendeu o que é o objetivo e como a gente usa o resultado, eu quero mostrar um pouco como a gente faz isso com as ferramentas mais automáticas e profissionais para descobrir, para encontrar o modelo. Ninguém vai ficar procurando o coeficiente na mão. E aí vou voltar aqui aos exemplos que eu usei no vídeo passado, agora mostrando sintaxe R para fazer isso. Particularmente eu vou usar, além do Tidyverse que a gente vem usando sempre, um outro pacote chamado TidyModels, que também é uma espécie de API organizada comum para diferentes modelos de estatística e aprendizagem de máquina. Carreguei aqui os pacotes, vou carregar novamente os dados dos condados americanos e vou guardar aqui essas três variáveis que me importam para a nossa conversa agora: a escolaridade, o desemprego e o grau de pobreza, a porcentagem de pessoas abaixo da linha da pobreza para cada um dos condados. E aí a chave para fazer os modelos lineares vai ser uma função apenas, tá, chamada LM, Linear Models, que faz o processo de fit, dado um conjunto de dados, partindo de um conjunto de dados e partindo de uma especificação de qual é a família de função que queremos queremos como resultado, o LM tem o trabalho de encontrar a instância dessa família de funções, o caso concreto dessa família de funções que melhor se ajusta aos dados que nós passamos. Para o caso que a gente vem discutindo aqui, a família de funções vai ser uma função linear. Eu tenho que dizer quem são as variáveis envolvidas nessa função linear. Eu vou passar um conjunto de dados e vou receber como resultado um modelo que é qual função linear melhor se ajusta, no formato que eu passei, melhor se ajusta aos dados, em termos de quais são os parâmetros dessa função linear, da família de funções lineares que identificam a instância dessa família que melhor se ajusta aos dados. Então, novamente eu vou visualizar aqui dados de... começa assim, isso aqui. Vou visualizar dados dos condados, observando dois atributos, a escolaridade aqui no eixo horizontal, em porcentagem de pessoas que terminaram o segundo grau, e a pobreza, em porcentagem de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza no eixo vertical. Há uma relação linear, negativa, e aí eu quero modelar essa relação, quero entender essa relação. Eu vou até fazer uma coisa aqui, antes de seguir adiante, eu vou diminuir um pouco o tamanho dos pontos para a gente ver onde tem mais e onde tem menos pontos também aqui nos dados. Acho que isso ajuda a gente a ver melhor essa relação. Bom, eu quero descobrir uma função linear que passa, cuja linha passa mais perto dos pontos aqui, segundo o critério que a gente discutiu no vídeo passado, de ter a menor soma dos erros quadráticos, quando comparando os dados e o que o modelo estima para os dados. Pois bem, a função é bastante descomplicada que a gente vai usar. Eu tenho que dizer que eu quero um modelo linear. O primeiro argumento é uma fórmula que descreve o formato do modelo linear, da função linear que eu quero ter. Aqui, particularmente, eu estou dizendo que é uma função, eu quero modelar a pobreza em função de HS_grad. Isso é a mesma coisa de dizer que eu quero um y em função de HS_grad. Isso aqui está me dizendo, como é um modelo linear, que eu quero uma função do formato poverty igual a B0, como a gente já discutiu, mais B1 vezes HS_grad. Essa é a função linear de uma variável HS_grad mais simples e mais geral. Então, o trabalho que eu estou dando para o LM, eu estou dizendo a ele que eu quero que ele encontre o B0 e o B1 que fazem a linha que melhor se ajusta ao conjunto de dados que eu estou usando, que eu estou informando aqui para ajuste. Os dados vêm aqui como segundo parâmetro, o counts, e aí, repare, eu falei o formato da função, o conjunto de dados. O resultado, o que me importa mesmo do resultado, é que ele vai me dar um B0 e um B1. O poverty e HS_grad são meus dados. O B0 e o B1 são os parâmetros da função linear que precisam ser encontrados pelo algoritmo aqui do LM. Além disso, eu quero saber também quão bem essa função se ajusta aos dados. São sempre esses dois aspectos que a gente vai lidar quando a gente estiver trabalhando com regressão. Eu vou inspecionar a função encontrada, a função retornada pelo ajuste,
e eu vou inspecionar também medidas de ajuste, medidas de quão bem, né, a função se adequa, as estimativas da função parecem com os dados. Vai existir uma sintaxe comum que eu estou colocando aqui como referência para você reconhecer quando você vir outros exemplos, mas eu sugiro que você não use isso aqui, estou deixando isso aqui só para você conhecer. O que a gente vai usar de fato, nem precisa disso aqui, o que a gente vai usar de fato aqui é essa outra sintaxe aqui do Tidy Models. Tá? Então, vou fazer a modelagem, que não tem nada de muito emocionante. Modelo linear, no fundo, a gente consegue descobrir o B0 e o B1 aqui através de formas fechadas. Tá? A função os valores de B0 e B1 que minimizam a soma dos erros quadrados são uma coisa que a gente consegue derivar exatamente, é uma fórmula, né? O de 1 aqui para você calcular o valor desses dois coeficientes a partir do conjunto de dados. Bom, então, o de n dos dados. E aí depois de calcular, de ter o resultado, eu estou aqui com o modelo guardado nessa variável mod1, há duas funções que a gente vai chamar o tempo todo para inspecionar, para ver os resultados do modelo. A primeira mostra quais são os coeficientes do modelo, ou seja, o resultado aqui, o B0 e o B1, que foram encontrados pelo LM para mim, tá? E a segunda mostra as métricas de ajuste. Então vamos ver primeiro aqui qual foi a função que o LM encontrou para a gente. O LM encontrou aqui, você vai ver que tem dois termos da função, o intercept e o termo que multiplica HS grade. Tá? Então o intercept é esse B0 aqui, que não multiplica ninguém, e o B1 é a inclinação, né, da função em torno da variação de HS grade, é o termo que multiplica HS grade. Tá? Para cada um desses dois termos, eu tenho o principal coluna que a gente vai usar por enquanto é esse estimate aqui, que é o valor estimado, né, nesses dados que eu passei, qual foi o B0 encontrado e o B1 encontrado. Então, pelo formato que a gente pelos valores que a gente está vendo aqui, a função encontrada foi a poverty igual a 71, que está aí, né, 0,3, menos 0,64 vezes HS grade. Essa é a função retornada. Esse underline aqui se confunde um pouquinho. Pronto, essa é a função retornada a partir do modelo. E quão bem essa função se ajusta aos dados? Né? Quão bem essa função explica a variação conjunta de pobreza e HS grade. Enquanto da variação de pobreza eu entendo a partir desse modelo, isso é dado pela essa outra função que dá uma olhada, né, no modelo. Esse é o R quadrado, que a gente discutiu no último vídeo. O coeficiente de determinação para essa regressão é 0,4. Vê como esse é um R quadrado maior do que o que eu encontrei lá inspecionando visualmente, porque são muitos pontos aqui. Encontrar a linha que exatamente passa mais perto de todos esses pontos, considerando todos os pontos, é uma coisa que é ruim de fazer visualmente, numa escala, né? Para fazer visualmente, então, que o R faz funciona melhor, ele encontra um R quadrado melhor. Ou seja, com isso aqui a gente pode dizer que a gente tem um modelo que explica 40% da variação da pobreza a partir da variação de escolaridade dos condados americanos. Se eu souber qual o valor de escolaridade, eu sei 40%, né, da informação necessária para saber, eu tenho 40% da informação necessária para saber qual é o grau de pobreza daquele condado. E como é que você faz isso, Nazareno? Eu substituo aqui nessa fórmula, né, nessa função, para descobrir, por exemplo, que se a escolaridade for de 60%, o resultado esperado é 71,3 menos 0,64 vezes 60%. É de 0 a 100, né? A minha escala aqui é isso, 0 a 100 vezes 60. Então, espero que haja 32% das pessoas abaixo da linha da pobreza. Vamos achar o 60 aqui, o 60 está aqui, 32 vai estar por aqui, né? Essa é a linha vista. Bom, tem mais uma série de informações aqui de diagnóstico do modelo, que a gente não vai se preocupar agora, a gente volta para te falar delas na medida que a gente for se aprofundando em regressão. Eu queria agora usar o objeto modelo para fazer mais coisas também, né? Em particular para ver quais são as estimativas que o modelo tem
para diferentes valores de escolaridade, aqui no caso, que é o que a gente está incluindo no nosso modelo. A principal função que você vai usar para isso é essa augment aqui, que vai servir para aumentar, tá, um conjunto de dados com resultados de um modelo. Então o modelo é o primeiro argumento e o conjunto de dados que você quer usar para criar estimativas e outras estatísticas é o segundo argumento da função. Executei aqui para mostrar aqui o resultado para vocês. Aqui estão as duas colunas que são dados medidos, os dados que eu tinha já antes de criar o modelo sequer, né? O modelo não está aqui dentro dessa tabela. As três variáveis estão aqui, né? A escolaridade, o desemprego e a pobreza. Eu usei esse modelo, eu criei um modelo que estima a pobreza, né, a partir da escolaridade, e a estimativa de pobreza para a primeira linha dos dados é esse valor aqui, 15. Então, para uma escolaridade de 87,7, esse modelo estima que o valor ajustado do modelo para a estimativa do modelo ajustado é 15, é um pouco acima da pobreza real desse condado aqui especificamente. Tem um outro condado aqui cuja pobreza real é 12, também tem uma estimativa um pouco acima de 12, 14, mas o terceiro exemplo já é uma estimativa onde meu modelo estima uma pobreza abaixo da pobreza real do condado. Lembra que o modelo ele não vai dar valores iguais para a pobreza, a não ser que ele explique 100% da pobreza, o que tipicamente não vai acontecer. A estimativa é uma aproximação do que acontece para todos os condados que têm um mesmo valor de escolaridade. Por enquanto, além do valor previsto ou estimado pelo modelo para cada linha dos dados, a outra coluna que é relevante é essa aqui dos resíduos. O resíduo é a diferença entre o que o modelo estimou e o valor de fato nos dados, né? O valor que existe nos dados, ou seja, é a distância de cada pontinho desses aqui para a linha representada pela função do modelo, né? Então está aqui, às vezes ela vai ser negativa quando o valor real for mais baixo do que o estimado, e vai ser positiva quando o contrário que eu falei, né? Dá certo. E vai ser positiva quando o valor real for mais alto do que o estimado. Então, essas duas colunas aqui foram adicionadas, né? Não, eu criei uma nova tabela que tem essas duas colunas por essa função augment aqui. E aí eu posso usar essa coluna aumentada também para visualizar os dados. Vou criar uma visualização aqui que tem, primeiro, os pontos dos dados. Tá usando aqui essa coluna, o resultado desse augment aqui vai ter tanto os dados quanto a estimativa dos modelos, mas a coluna poverty aqui, ela vai ser usada pelo geoPoint e ela vem dos dados, né? Enquanto, posso até colocar aqui para ficar mais claro, talvez, que você lembra que a estética sempre herda do objeto anterior nessa soma aqui do ggplot. Então, aqui eu plotei os pontos usando os dados e estou plotando uma linha usando essa coluna fitted aqui, que é do meu modelo, né? Se eu estivesse plotando aqui, se eu plotasse os pontos dela aqui, a gente veria, isso aqui é a estimativa do modelo para cada ponto que existe no eixo, nos dados, né? O modelo estima um y, estima uma pobreza a partir da escolaridade desse ponto que existe nos dados, e está aqui as estimativas do meu modelo. Tipicamente a gente visualiza ele como uma linha porque ele pode estimar qualquer valor, ele pode estimar valor para todos os valores de HS-grade, os infinitos valores de HS-grade, eu consigo calcular uma pobreza, então a função é melhor tipicamente representada como uma linha. Tá? Isso foi a gente aplicando o modelo nos dados para estimar com o modelo, né, qual é a pobreza de cada um dos condados, né, dita pelo modelo aprendido. Tem uma coisa que é legal de falar agora também para ligar com assuntos que nós discutimos em vídeos recentes. Do mesmo jeito que eu estou estimando um modelo aqui para essa amostra de dados, para esse conjunto de dados que eu tenho, se esse conjunto for uma amostra de uma população maior, eu posso fazer inferência sobre os parâmetros que eu encontrei nesse modelo. Particularmente aqui, as duas coisas que descrevem esse modelo são o B0 e o B1. Né? Esses dois valores aqui, esse 71
e esse 0,64, eles são os valores exatos da minha amostra, do melhor modelo que estima qual é o efeito de HS grade na pobreza na minha amostra. E se eu quisesse saber na população? Eu posso fazer o que a gente vem fazendo em outros, a gente fez para outros parâmetros, para outros efeitos no passado, e estimar um intervalo de confiança para os parâmetros desse modelo aqui, né? Se eu não falar nada, o nível de confiança aqui vai ser 0,95, tá? E aí a mesma tabela que eu vinha vendo antes, que tem aqui o meu B0 e aqui o meu B1, né, o valor que multiplica o intercept, o valor que é o intercept e o valor que multiplica a escolaridade, eles agora, além de ter os valores estimados para a amostra, eu tenho também um intervalo de confiança de 95%. Tem 95% de confiança de que o efeito de aumentar uma unidade de escolaridade, 1% de escolaridade num condado, na população de onde vieram esses dados, vai decrescer entre 0,66 e 0,61 unidades, porcentagem, unidades por valores por cento, né, de pobreza. Então, o efeito na minha amostra estimado foi esse, mas onde eu estimo que está o efeito na minha população é numa faixa de valores, num intervalo entre 0,66 e 0,61. Né? Usei aqui uma forma baseada na teoria para calcular o intervalo de confiança. A gente pode fazer o mesmo processo com Bootstrap também para estimar os valores aqui dos coeficientes. E aí vê que, bom, o intervalo é estreito, ele é todo feito, ele não inclui o zero, ele não inclui valores muito pequenos, então eu continuo confiante de que existe um efeito da escolaridade na pobreza, na população de onde vieram esses dados, que está nessa faixa de valores aqui. Aí eu quero pular para encerrar, mostrando como seria um exemplo para a gente reportar um resultado desse tipo, né? Tipicamente, para reportar uma regressão dessa como resultado, como a evidência, né, de um resultado de experimento seu, de análise sua, para embasar a interpretação, a gente vai normalmente mostrar uma tabela como essa, claro, melhor formatada, né? A gente vai mostrar qual é o valor do R quadrado, esse 0,64, e a gente vai comentar, interpretar o resultado, né? Então vamos lá. Eu posso começar dizendo alguma coisa como que regressão linear simples, porque só tem duas variáveis, né? Foi utilizada para analisar a associação entre escolaridade, medida como porcentagem de pessoas que completou o segundo grau, ensino médio agora, né? Há anos. E pobreza. Porcento de pessoas nos condados. Aí, isso dizendo o que eu fiz, né? O resultado, então, é um modelo no formato pobreza igual a... Bom, eu posso fazer de outro jeito, né? 73 menos 0,642 vezes escolaridade, explica quanto é que foi lá, foi 40%, né? O R quadrado foi 0,4, então eu tenho aqui mais ou menos 40% da variância da variável de resposta. A variável de resposta é a pobreza, né? Da variável de resposta. Eu posso colocar aqui que o R quadrado, posso dizer explicitamente aqui que o R quadrado é 0,40, eu não sei se tinha mais algum outro valor, poderia ter colocado aqui. A interpretação disso é que o aumento de uma unidade de um aumento de 1% no caso da gente aqui, né? 1% da escolaridade em um condado produz uma mudança de 0, ao invés de mudança, posso dizer um decréscimo de 0,6 no valor esperado da pobreza. Pronto.
Aí eu podia colocar alguma conclusão aqui, dizendo que esse é um efeito muito relevante, isso é muito importante, ou que esse efeito é pequeno, que tem outras coisas que são mais importantes. Não sei, posso interpretar mais. Não sou especialista em pobreza nem em escolaridade, vou parar por aqui. Mas queria mostrar um exemplo de texto reportando, ver como apareceu aqui a função, né, que tem de fato aqui os coeficientes, apareceu o R quadrado, está até aparecendo duas vezes aqui, mas não tem problema. Também podia dizer que, assim, se estivesse usando inferência, né, podia dizer que o aumento de 1% na escolaridade em um condado produz um decréscimo de 0,6, podia colocar aqui 0. Como é que está ali? 61 e 0,67. Podia colocar aqui o intervalo 0,67. Aqui eu acho que é 4, na verdade, né? 4,2 ali. 2% aqui também, né? Podia dizer que o IC, o intervalo de confiança de 95%, é esse aqui, tá? No valor esperado da pública. Que tem um resultado, inclusive, falando da inferência do intervalo de confiança obtido através da inferência. Então, recapitulando, né, nós partimos de um conjunto de dados aqui, nós utilizamos LM para descobrir qual era a função linear que melhor se ajusta a esse conjunto de dados. Isso produz uma estimativa de um B0 e de um B1 e produz algumas medidas da qualidade do ajuste. O B0 e o B1 são o melhor B0 e o melhor B1. E a qualidade diz se esse melhor é muito ou pouco, assim, ele é bom ou é ruim, ruinzinho, né? Então, tá aqui, depois de estimar o modelo com LM, a gente usou o TIDE e o Glance para ver esses dois aspectos, uma matriz que mostra as estimativas, e o Glance mostra o R quadrado aqui por enquanto que nos interessa. A gente usou o Augment para estimar para cada valor dos dados o que o modelo diz que existiu, e a gente visualizou que seria o estimado, né, para o condado, e a gente visualizou isso aqui com esse plot. Tá? Queria sugerir agora que você usasse esse mesmo fluxo de trabalho a gente fez inferência também, usasse esse mesmo fluxo de trabalho para tentar estimar, usando a outra variável que está aqui nos dados, né, qual é a relação entre desemprego e pobreza, seguindo esse mesmo fluxo, essa mesma sintaxe e reconhecendo essa ferramenta para você ganhar fluência nisso, e seguir nos vídeos, vendo os próximos exemplos, onde eu vou me aprofundar um pouco mais em outros aspectos de regressão. Até lá!